Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro espetacular, sensacional, de Stephen King, em novembro de 63. Gente, que absurdo de narrativa, que coisa deliciosa, que narrativa empolgante, que aula de construção de personagens. É um espetáculo, vocês vão amar, realmente é uma delicinha, é uma viagem maravilhosa, o livro é longo, não é? Mas é uma viagem que te recompensa, e quando você chega ao fim, você pensa, puxa, pena que acabou, né? Porque fica aquele gostinho de quero mais, porque é uma delícia. O tempo passa, você nem percebe, e você começa a ler, e a narrativa é eletrizante e te envolve realmente do começo ao fim. É absurdamente bem escrito. E é uma delícia. E trata-se da história de um rapaz, um professor simples chamado Jake Pym, e ele vai ter uma oportunidade única de voltar no tempo e impedir o assassinato do presidente Kennedy, né? Como vocês podem ver aqui, isso foi um fato real. Ele vai tentar voltar ao passado e corrigir, digamos, a história, porque ele acredita que se o presidente Kennedy não tivesse sofrido aquele atentado, as coisas seriam melhores. E será que realmente seriam? Então, esse é um personagem que vai ter essa oportunidade, essa missão, não é? De voltar ao passado para corrigir a história. Só que não é só isso, vai acontecer tantas coisas, né? Tem tanta coisa bonita acontecendo, tem romance, e olha, realmente você vai amar. Então, quando ele volta ao passado, não é? Basicamente, só falando assim por cima, quando ele chega lá, ele não chega exatamente em 1963, ele chega em 1958. Então ele tem um tempinho ainda para poder agir, para poder se enturmar ali no passado, digamos assim, e ele vai viver esses anos ali no passado. E a gente é transportado, simplesmente a gente é transportado literalmente ao passado. E nós vamos ter aqui também críticas sociais, né, com relação mesmo ali a mulher, a questão da mulher e como ela era, digamos assim, oprimida, a questão do machismo e aquela coisa toda, a situação dos negros, né? Nós vamos, tem esse debate aqui também do racismo, é uma coisa muito forte nesse livro, eu acho espetacular. Então, assim, e ele vai lá vivendo essa vidinha dele, ele se acostuma com aquilo, ele se sente bem no passado, ele desenvolve, inclusive, um relacionamento amoroso com uma personagem que também é muito cativante, muito bem escrita, muito complexa. E ele vai se apaixonar por essa professora que trabalha na mesma escola ali que ele, porque ele vai conseguir um emprego ali de professor e vai passar esses anos ali da vida dele trabalhando como professor e, ao mesmo tempo, espionando, vendo o que ele pode fazer ali, porque o plano dele é, para salvar o presidente, ele tem que matar ou perseguir, né, estar ali de olho no Lee Oswald, né, que foi o atirador, né, que matou o presidente. Então, mas ele não pode agir nem muito rapidamente, né, e nem precipitadamente. Ele também não pode deixar passar, né, muito em cima da hora. Ele tem que ficar ali observando, tudo tem que ser muito bem calculado. Ele tem que estudar muito bem a vida do Lee Oswald, tentar entender qual era o pensamento do Oswald, se realmente ele agiu sozinho e por que ele agiu sozinho, e se ele não agiu sozinho, quem foi, porque se ele simplesmente chegasse lá e eliminasse o Oswald, as outras pessoas, os outros mandantes, caso o Oswald não tenha agido sozinho, teriam tempo de ter colocado outra pessoa, ou seja, se não fosse o Oswald, seria outra pessoa que atiraria e mataria o presidente. Então, né, ele perderia essa oportunidade, não ia adiantar de nada. Então, por isso que tinha que ser muito bem feito. E essa parte é simplesmente maravilhosa de tirar o fôlego. Essa capa é maravilhosa também, né? O assassinato, JFK morto a tiros, e o presidente, então, Johnson empossado. E aqui atrás, né, outra notícia de jornal, JFK escapa de assassinato, primeira-dama também. Muito legal. Então, o gostoso disso é que nesse meio tempo, ele vai trabalhando tantas coisas e os personagens se mesclam tanto, os personagens fictícios e reais, porque isso aqui é baseado, obviamente, em um acontecimento real, mas os personagens fictícios são muito bem trabalhados, é impressionante. E o nosso herói aqui, ele é um dos melhores homens, personagens assim, do King, que
maravilha, gente, que homem, que personagem, não é? Ele é encantador, ele é forte, ele é destemido, ele é puro, ele é amoroso, a forma que ele vai amar, cuidar ali da moça pela qual ele vai se apaixonar, né? Como eu já disse, ele se apaixona ali por uma professora que trabalha na mesma escola que ele, né? Eles vão desenvolver esse romance, e isso é uma coisa linda demais. Então todos esses subtemas, todos esses, né, esses plots, são todos tão bem entrelaçados, é uma coisa linda, linda demais. O final é de chorar, lindo, maravilhoso, e tudo é tão bem explorado, mas uma das partes mais gostosas, assim, né, porque, como eu disse, não é só a missão dele ali, né, o livro explora outras coisas, a vida dele ali naquele ambiente, no passado, ele se adaptando, se encaixando ali como professor, a forma como ele ama lecionar, a forma como ele cuida dos alunos. Tem uma cena aqui que é de chorar também, que é lindo, a gente se identifica com essa paixão, sabe, por aquilo que faz. Quando ele tem ali a oportunidade de fazer um teatrinho da escola, né? Ele é designado para isso, ele é o diretor. E ele vai chamar alguns alunos. E tem um aluno que vai ser o principal, que vai fazer o personagem principal ali nessa pecinha, e ele vai bater na porta da casa dele, sim, chorando, não, eu não posso, eu não vou. Ele queria dar para trás, de repente deu medo, deu nervoso, eu não vou fazer, eu tenho medo, vai dar tudo errado, as pessoas vão rir de mim, e não vou, não vou. E enfim, e ele ali tem uma conversa, mas tão bonita, tão preciosa com esse aluno, né? E ele olha para aquele aluno ali naquela situação, nervoso, agoniado, preocupado também com aquela situação, será que a peça vai sair ou não, porque aquilo era importante para aquele aluno, por isso que ele estava tão desesperado, tão nervoso, né? E ele disse, eu olhei para aquele aluno naquela hora, gente, e esqueci tudo. Para mim não existia mais missão, eu esqueci do Oswald, esqueci de tudo. Para mim, agora, resolver aquilo era o mais importante. Né? Ajudar aquele aluno, acalmá-lo, dizer para ele que vai dar tudo certo, que vai estar tudo bem. E o desenvolvimento que ele tem com esse aluno, gente, é coisa linda demais, demais, demais. Né? Esse aluno então se enche de autoestima, e enfim, e aí tem a peça, que é aquela coisa linda, grandiosa, e enfim, tantas coisas acontecem nesse livro, principalmente essas subtramas dentro do colégio, e essa subtrama também da mulher dele, né, dessa namoradinha dele, é uma coisa linda demais. E no final, gente, que final maravilhoso, é lindo demais. E eu amo esse homem, amo, amo, amo demais, né, o Jake enquanto personagem, o caráter dele, né, enfim, nossa, é precioso demais. E o livro é narrado em primeira pessoa, então ele conta a história para nós e a gente se sente ali realmente juntinho com o personagem até o fim. É uma delícia. A narrativa é muito, muito boa. Então é muito além do que isso, é muito além da missão que ele tem. Essa que é a verdade. Porque eu vou comparar agora com um outro livro do King, que também eu amei, que é A Zona Morta. Então, nós vamos comparar aqui, tem algumas semelhanças. Uma delas, ambos os personagens principais são professores, então aqui a gente vai ter também um professor. Esse professor, que também ama o que faz, ele vai sofrer um acidente gravíssimo e vai ficar 4 anos e meio em coma, não é? O nosso personagem, o nosso amiguinho ali, o Jake, ele vai ficar mais ou menos esse tempo aí, não é? No passado. Ele vai viver ali no passado e tudo mais. Aqui não, aqui o nosso personagem principal ele vai ficar 4 anos e meio em coma. Ele tinha uma namorada que era uma namorada, era um rolo dele ali, que era uma professora, inclusive, também da escola ali onde ele trabalhava. Só que ele vai acordar desse acidente, né, desse coma, 4 anos e meio depois, e vai descobrir que muita coisa mudou. Uma delas é que a mulher que ele amava, né, essa professora, fez a fila andar, ela se casou e tinha inclusive um filho pequeno. E o personagem não deixa de ser bom, né? Ele é muito legal também, né? Nosso John Smith, ele é muito bom, ele é muito puro também, não é íntegro e, enfim, humilde, né? Até tímido, mas assim, ele é um personagem maravilhoso, eu gosto, mas demorou para eu me apegar a ele. Né? Não me apeguei da mesma forma que eu me apeguei ao Jake, não é? Enfim, esse aqui não me cativou tanto. Então quando ele acordou, ele
descobriu que tinha, que desenvolveu ali uma aptidão mediúnica, algo, sei lá, paranormal, que somente em tocar as pessoas ele conseguia prever algo importante, seja do passado, seja do futuro, ele conseguia ver, ter uma visão clara de alguma coisa muito séria. Então, olha só que legal, que premissa interessante, não é? Um belo dia ele vai conhecer um político que ele vai, é candidato a governador e tudo mais, e ele tá lá cumprimentando as pessoas, beijando criancinha, essa coisa toda, e esse homem vai cumprimentar o John Smith, e na hora que ele toca a mão desse político, ele tem uma visão muito clara, que esse homem haveria de ser presidente, esse presidente é fictício, não é? Mas quando ele toca a mão desse político, ele vê, esse homem haveria de ser presidente no futuro, não é? Mas um futuro distante ainda, porque ele viu esse homem já com cabelo grisalho, com entradinha assim na cabeça, então tipo assim, não seria para agora, mas ele viu esse homem como presidente, e mais, esse homem tipo começaria a guerra nuclear, que provavelmente explodiria o mundo, não é? O apocalipse. Esse homem é um demônio, não presta. Então ele viu tudo isso ali em questão de segundos, que esse homem causaria uma desgraça enorme, né? Mataria milhões de pessoas e talvez acabaria com o mundo. Ele precisa impedir esse homem de se tornar presidente um dia. E aí, devo matá-lo, não devo? O que eu faço? Como que eu vou fazer? Como é que eu posso impedi-lo? E esse é o dilema, né, moral da história aqui. Então, tem essa semelhança. Só que nesse livro, né, a missão... Para aí, porque o livro fala só da missão que ele tem, nada além disso. Ele é um personagem tão complexo, tão rico, mas o livro é todo, tudo se baseia nisso. E aí? Mato ou não mato esse cara? O que eu faço? Né? Enquanto nesse outro livro a gente tem muita coisa acontecendo, a gente tem o nosso personagem vivendo naquele mundo, a gente tem ele se relacionando com uma mulher, cuidando dos alunos e tudo mais, tem tanta coisa bonita, importante acontecendo, não é? E eu não gostei disso, não gostei tanto assim desse aspecto. Acho que esse personagem podia ter sido um pouco melhor explorado. Porque, gente, esse homem ele consegue prever o futuro, ele consegue fazer coisas, ajudar a fazer as coisas, mas tudo bem, né, que esse seja o tema, mas por que não inserir outras coisas além disso, né? E a forma como o tema política foi abordada aqui também eu não gostei, porque esse político aí, ele é um cara desprezível, assim, eu não gostei, a ponto de ser caricato, muito caricato mesmo. A própria mãe do John Smith, né, do nosso personagem principal, ela é também extremamente caricata, ela é uma louca de pedra mesmo assim, ela é uma doida religiosa ali, né, e enfim... E eu não gostei da forma como foi abordado, eu não gostei, eu achei meio caricato. Isso me tirou um pouquinho, sabe? Isso quebrou um pouquinho o clima. Mesmo assim, a obra é maravilhosa. Por quê? Por conta da narrativa, por conta da forma como o King leva a história e a premissa. E mantém a gente, mesmo assim, né, mantém a gente muito aguçado para saber o que aconteceu, como é que ele vai resolver essa situação aí. Mas eu confesso que eu esperava mais, eu queria mais do John Smith. Poxa, era um personagem tão legal, tão puro, tão bacana. Eu queria ter me apegado mais a ele, né? Mas nesse livro não foi tanto assim. O que eu não gostei desse livro, parece que o King, ele consegue consertar tudo aqui, né? Essa questão, né? Ele consegue consertar tudo aqui. Porque o personagem ele é muito bem desenvolvido, os personagens não são de forma alguma caricatos, né? Nem os fictícios e nem os reais. Então é muito bom, muito bem desenvolvido. A forma como ele toca na questão da política, eu achei muito legal também. Não é cansativo, não é chato, não é militante, não é nada. É simplesmente assim... aconteceu, é uma questão política envolvendo um político, envolve um presidente dos Estados Unidos, mas assim, foi muito bem feito, muito bem escrito e tudo mais, né? Respeitoso e beleza. Então, para mim, a história foi muito bem, muito fluida nesse sentido aí. O nosso herói, ele é riquíssimo, é um homem, assim, é um personagem cheio de camadas e é delicioso, né? Muito bom você acompanhar a trajetória, verdadeiramente a trajetória do herói. Então não é só cumprir uma missão, chegar lá e matar o cara e pronto. Ele passa por muitas coisas, ele aprende, ele cresce em muitas coisas,
e a gente fica com ele até o fim, a gente torce por ele até o final, e isso é muito, muito bom. Então, tudo que eu não gostei ali, assim, né, apesar de ser um livro muito bom, mas tudo que eu não gostei em Zona Morta parece que o King conserta aqui de uma forma maravilhosa, né? Não tem nada caricato, não tem nada fora do lugar, tudo aqui é perfeitinho, eu não mudaria nada, tudo. Nossa, que aula de construção de personagens e de narrativa. Eu amei, realmente, né? Então fica aí a minha dica no livro de 63. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.